O que deveria ser para ele. Os representantes das religiões entendem sua queixa como condenação do que é santo, como falta de religiosidade, como suspeita rivalidade de interesses religiosos, porque tal é a forma mental dos homens do segundo tipo, que pronunciam esse julgamento. Tudo tem que existir em função da capacidade de entender de um dado biótipo. Também as religiões têm que obedecer à psicologia das massas, se adaptar às formas que ela exige, se querem penetrar em nosso mundo. O segundo tipo precisa de imagens que impressionem os seus sentidos. O terceiro tipo, ao invés disso, se ocupa em modificar a sua vida a cada momento. O segundo tipo procura seguidores para potencializar o seu grupo. O terceiro tipo deixa tais proselitismos fanáticos e, sem pôr à força sua fé aos outros, procura melhorar-se a si mesmo e a sua conduta para com os outros. Eis então que o homem do terceiro nível é um desterrado em nosso mundo, um expulso pela maioria que faz tudo só para si, obedecendo às leis do seu plano biológico. Tal expulsão é lógica, porque esse homem está saindo das fileiras da gente comum, está se deslocando com o seu centro vital para outro plano de vida, ainda desconhecido para os outros. Não pode então funcionar como eles, em série, dentro do rebanho comum. O terceiro tipo está definitivamente superando e abandonando ao seu passado o que pertence ao nível inferior dos instintos, que representa o mundo dos outros, e está acordando no nível do superconsciente. Dura é a vida desse tipo, mas é verdade também que ele está ocupado no maior trabalho da evolução, o de fazer nascer um novo ser. E ele tem de realizar tal esforço no meio da luta pela vida, que na Terra não cessa. Então, neste caso o indivíduo tem de sustentar duas lutas, uma interior e outra exterior, uma para chegar à superação das suas velhas formas de vida, e outra para não ser esmagado pela agressividade dos outros. O mundo só pratica a segunda luta, a dirigida contra o próximo, não se interessando pela primeira. Encontra-se por isso em posição de menos trabalho, o que é vantagem. Mas o mundo não realiza o esforço da superação e por isso continua ficando no seu nível evolutivo, o que representa a sua maior condenação, porque sabemos que dores ele contém. Tudo isto está claro para quem entendeu a verdadeira finalidade da vida, isto é, a conquista de valores superiores, para avançar no caminho que vai do A ao S. Enquanto o mundo muito pouco entendeu de tudo isto, o biótipo do terceiro nível está todo empenhado no esforço da superação. A sua personalidade contém menos três momentos ou posições evolutivas do eu: a inferior, instintos; a média, razão; a superior, conhecimento. Neste caso o que dirige a vida é o espírito, dominando os outros dois momentos do eu com um regime de disciplina estabelecida conforme os princípios superiores da lei de Deus. Ao impulso para o gozo substitui-se o hábito da virtude. Cabe ao eu superior tomar a iniciativa das novas criações biológicas, arrastando para frente a sua parte inferior, ignara e preguiçosa, amarrada aos velhos caminhos que já experimentou e refratária a enfrentar o perigo dos novos. O eu inferior sabe que a sua parte constitui a parte sólida onde se funda o edifício da vida e repele a aventura que lhe oferece o fascínio do desprendimento, que arrebata para o alto eu superior. Eis dois destinos, o do homem do mundo e o do super-homem. Pequeno destino cinzento o primeiro, satisfeito por engordar e proliferar; destino trágico e sublime o segundo, cheio de lutas e dores, mas com vitórias imensas. Finalmente, que quer esse homem superior? Ele é um ser que procura a libertação. Entramos em nosso mundo pela porta do prazer, para sermos condenados a uma vida de ilusões e dores, dominados ao mesmo tempo por uma imensa fome de felicidade. O homem procura, usando qualquer meio e vai ao encontro dela furtando-a, violando a lei de Deus. Mas, quanto mais alegria ele acredita encontrar, tanto mais se afunda na insatisfação e sofrimento. Isto parece um jogo cruel e traidor,
Mas corresponde à lógica e justiça o ser quereria voltar de graça a possuir a perdida felicidade do S. Mas para atingi-la é preciso remir-se, percorrendo com fadiga, subindo, o caminho fácil que foi percorrido na descida, com evolução depois da revolta. Por isso estamos amarrados à cruz. Entretanto almejamos o contrário. Então, acreditando ser astutos, quando somos só ignorantes, escolhemos o caminho mais agradável, o da descida. Assim, ao invés de subir para o S, que é felicidade, descemos para os que é sofrimento. Esta é a trágica posição do homem do segundo nível, a de um esfomeado que não pode comer, porque não pode encontrar outro alimento senão aquele que ele próprio envenenou com a sua revolta. E para o desenvenenar não há outro meio senão o caminho da cruz. Eis o drama da vida humana, desesperadamente almejar felicidade, mas ser condenado ao sofrimento, e não ser possível sair dele, senão por um doloroso esforço de superação. O homem do terceiro nível entendeu tudo isto, sabe que é um caminho pelo qual é possível atingir a libertação, enfrenta-o corajosamente, e vai subindo e afastando-se do nosso mundo, nele deixando o homem do segundo nível mergulhado no sofrimento, em vão procurando realizar o paraíso no seu inferno terrestre. Outra solução não há. Parece coisa bem estranha que quem procura gozar encontre o contrário, e que a alegria não se possa encontrar senão através do sofrimento. Tudo isto parece um truque diabólico, um emborcamento para enganar. Mas é assim exatamente porque se trata de endireitar o que estava emborcado, por culpa do próprio ser na sua revolta contra a lei de Deus. É por isso que a escola da vida é uma dura lição cheia de dores. Ela representa o caminho difícil da subida, que deve corrigir o outro fácil, as avessas, percorrido na descida. A vida é um jogo sutil, completamente diferente daquele que parece ser. O nosso destino, seja nos seus princípios universais, seja no caso particular de cada indivíduo, contém nem mais nem menos do que nos pertence, conforme o nosso merecimento e justiça. Que lei justa e tremenda atrás das aparências! E o homem acredita que seja possível com a sua força ou astúcia eximir-se dela. Cada um escolhe o seu caminho, quem é gozador, quem é avarento, apegado à posse dos bens materiais, quem é orgulhoso, ávido de poder e glória, quem é agressivo, guerreiro, quem segue a vereda do sacrifício e do amor. Assim cada um constrói o seu destino, em que se realiza a prestação de contas. Em geral isto significa ter de pagar a violação da lei com o próprio sofrimento. O princípio do egoísmo, do separatismo, do antagonismo e luta, do qual derivam tantos dos nossos males e que constitui a base de nosso tormento, não foi criado por Deus, que não podia agir contra si mesmo, mas é consequência da revolta, e por isso é justo que paguemos. Mas o homem do segundo tipo está fechado na forma mental do seu nível, de modo que não pode entender esta conversa. Para ele a sabedoria não consiste em ter compreendido a imensa vantagem de obedecer à lei de Deus, mas em saber enganá-la, para chegar à satisfação de obedecer aos instintos inferiores. A inteligência serve para esconder a verdadeira cara sob uma máscara que permite parecer por fora pessoa nobre e digna de respeito. Para ele o homem sincero que acredita no ideal é um simplório que não conhece a vida e que por isso é a coisa mais procurada, porque é fácil enganá-lo e explorá-lo. Assim a inteligência deve ser usada para a própria vantagem e para dominar os outros. E é louco quem a usa para o seu dano e vantagem dos outros que procuram dominá-lo. Mas eis que, acima das sagacidades humanas, o que de fato manda e acaba vencendo é a justiça da lei. O homem do segundo tipo obtém a sua vantagem imediata de vencer no seu mundo e com essa satisfação recebe a retribuição do seu trabalho, momentânea que acaba com a vida. Na vida seguinte ele se encontra no mesmo nível evolutivo, sem ter ganho um passo. O homem do terceiro tipo é um desterrado e vencido neste mundo, onde não encontra senão luta e sofrimentos,
Está envolvido num duro trabalho de evolução que o outro biótipo não conhece, mas constrói o seu futuro. Na sua vida seguinte ele receberá o fruto desse trabalho, porque se encontrará num mundo de nível evolutivo mais adiantado, usufruindo bens valiosos. O princípio da evolução é que todo esforço que o ser executa para subir está compensado por um proporcionado melhoramento das condições da sua existência. Esta é a justiça da lei. Ora, se a vida é mais fácil para um homem do segundo tipo, por que não se fadiga com trabalhos em sentido evolutivo? É verdade também que ele fica estacionário no mesmo nível e, do ponto de vista do seu progresso, a sua existência é inútil, representando perante o maior objetivo desta, um tempo perdido. Disso o indivíduo é avisado pela sua íntima insatisfação, por uma sensação de vazio e cansaço de tudo, que o persegue e que para ele desvaloriza as coisas mais preciosas. Em regra geral, o que possuímos vale em proporção do esforço que nos custou o fato de o procurar. Eis então que o bem-estar no ócio tira todo o valor à vida do indivíduo, que não pode deixar de sentir que não vale nada, porque não sabe fazer e não quer fazer nada. E assim que pela dita lei de justiça, as que parecem ser as melhores posições sociais, as que a maioria inveja, muitas vezes são as piores. Porque roídas por dentro por essa desvalorização do indivíduo, devido à sua vida inútil no bem-estar. Ora, o homem do terceiro tipo, que luta desesperadamente contra o mundo para superar a sua própria inferioridade animal, não pode deixar de ter consciência do seu valor, que lhe testemunham as conquistas que ele está realizando. No meio do seu sofrimento sabe que se está deslocando para o alto, realizando o maior impulso da vida, ao qual os preguiçosos se recusam, e que é do crescimento. O teclado que tal biótipo pode tocar é muito mais extenso que o comum, porque seu centro vital se está deslocando de baixo para cima e permanece ativo em vários níveis. Assim, ele possui uma personalidade rica, até o ponto que ela na luta entre o subconsciente e o superconsciente, pode parecer múltipla e, para o psicoanalista superficial, até patológica. No meio dessa guerra para a superação, a personalidade fica fervendo numa contínua febre, que não aparece em quem está tranquilamente adormecido, radicado no segundo nível. Febre pode significar complexos, crises de adaptação, desequilíbrio de impulsos e movimentos, conduta contraditória, que parecem sintomas de doença, quando representam crises de crescimento. Outro é o modelo biológico do homem do segundo nível, equilibrado, mas numa posição estática, ignaro de tais dinamismos revolucionários e criadores. É lógico que, olhado do ponto de vista de tal biótipo, o homem do terceiro nível seja condenado. Sobre estas bases se levanta o destino de cada um, já marcado conforme sua natureza. O mundo parece inconscientemente se aperceber da desvantagem do seu método de vida, e parece que esteja com ciúme de quem quer superá-lo. Por isso se lhe agarra para paralisá-lo, parando na sua subida. Então, num mundo onde o que importa é parecer virtuoso, mais do que sê-lo, o homem superior acaba sendo mais censurado, porque não trabalha para esconder os seus defeitos, mas para destruí-los, assim ajudando, contra si próprio, a agressividade dos outros. Deste modo, ao invés de se cobrir, se descobre; ao invés de se desculpar, se acusa. O mundo se rebela contra tal emborcamento dos seus métodos, que soam como uma condenação para ele. Assim o homem do terceiro nível será sempre condenado pelo mundo como um escândalo, um mau exemplo, um perigoso descobridor de mentiras, porque ele incomoda estragando o fruto da trabalhosa adaptação milenária dos ideais às exigências da animalidade humana. Eis o destino do homem superior no mundo, o de ser tratado como louco, condenado como rebelde, esmagado como merece um fraco vencido, enquanto é um vencedor da maior batalha da vida, a da evolução. Eis o conteúdo biológico dessa sabedoria que o mundo chama de loucura dos santos.
Eis a explicação racional, o sentido cientificamente positivo da vida, que parece estranha, de tais indivíduos que as religiões veneram, mas sem nos esclarecer a seu respeito com estes conceitos, dos quais o homem moderno precisa para ficar convencido. Assim se desenvolve nos seus vários níveis, o complexo jogo da vida e de nosso destino. 6. O destino. Observamos nos 2 capítulos precedentes o fenômeno da personalidade humana nas suas qualidades e comportamento, conforme ela pertence ao primeiro, segundo ou terceiro dos 3 níveis evolutivos, subconsciente, consciente, superconsciente. Observamo-la depois na sua evolução do primeiro ao segundo e ao terceiro destes 3 níveis. Vimos como, pelo fato de se deslocar de um plano de existência ao outro, muda a natureza do ser, como também o seu tipo de vida e de trabalho, à medida que ele vai evoluindo. Assistimos assim ao processo de reconstrução do eu que soube ao longo do caminho da evolução, que o leva a uns para o esse. Vimos também que o que estabelece o tipo de destino do ser é a sua posição ao longo desse caminho, a altura evolutiva em que o ser está situado conforme pertence a um ou outro destes 3 níveis. Vimos assim que a cada um dos 3 tipos biológicos corresponde um proporcionado destino, ou seja, que os 3 níveis evolutivos e correlativos tipos biológicos correspondem 3 tipos fundamentais de destino, que mudam com a evolução do ser. Muda com isso a tábua dos valores, a ética e correlativa conduta, muda o diferente grau de conhecimento e com isso a responsabilidade, porque, pelo fato de que a posição do ser na escala evolutiva é diferente segundo o tipo, é diferente também o caminho a percorrer, o tipo de experiências úteis para evoluir, o trabalho construtor a realizar, e a lei que o dirige. Temos desta forma apresentado até aqui o problema do destino nos seus termos gerais, estabelecendo as suas bases em relação ao tipo biológico. Dentro dessas grandes linhas que dirigem o fenômeno no seu conjunto, enfrentaremos agora o problema do destino no caso particular do indivíduo, para atingir o conhecimento do seu conteúdo, também nos pormenores do caso singular, contido dentro do caso geral. Não há dúvida de que o fato do indivíduo estar situado num dado nível de evolução e correlativo plano de existência, e representar um dado tipo biológico, estabelece, a priori, quais devem ser o modelo e as características fundamentais do seu destino. Estes elementos estão ligados entre si e assinalam o tipo de caminho que o ser terá de seguir na sua vida. Mas estas são apenas as grandes margens da corrente da existência do indivíduo. Dentro dessa corrente cada um segue um caminho próprio, que representa o seu destino particular. É neste fenômeno que agora queremos focalizar a nossa observação. Para o entender é necessário antes de tudo estabelecer qual é o nível evolutivo e o correlativo tipo biológico, porque é dentro desse quadro geral que fica situado do destino individual do ser. É lógico que o caminho que terá de percorrer um tipo inferior não poderá ser igual àquele de um tipo médio, ou de um superior. Porque os impulsos que os movimentam, as reações ao ambiente, as suas exigências evolutivas são de tipo diferente. Depois de ter estabelecido tais limites do quadro geral, que encerra o caso particular do indivíduo, para conhecer o seu destino pessoal, teremos de pesquisar qual é o conteúdo da sua personalidade na sua posição atual, seja como consequência e continuação do caminho percorrido no passado, seja como preparação e antecipação do caminho a percorrer no futuro. Assim teremos agora de voltar ao estudo da personalidade humana, para aprofundar o nosso conhecimento das leis que regem o processo da sua construção e, com isso, o desenvolvimento do seu destino individual. Ser-nos-á possível, assim, chegar a conhecer uma coisa de importância vital, isto é, qual é a técnica da construção de nós mesmos, o que quer dizer conhecer o método com o qual cada um pode construir, com suas mãos o seu destino. Para realizar a construção da personalidade, que representa o trabalho da evolução em nossa fase atual,
A inteligência da vida usa o método da transmissão ao subconsciente, pelo qual experiências e soluções, pelo fato de terem sido longamente repetidas por se terem demonstrado úteis à sobrevivência, tendem automaticamente a continuar se repetindo, pela velocidade adquirida, impulsionando o ser a prosseguir na mesma direção. Assim, o que foi vivido no passado se torna automatismo, fruto assimilado, fixado no subconsciente, na forma de novas qualidades adquiridas, que são o que chamamos instintos. Com esse método o homem, como também os animais e qualquer forma de vida, vai, com a sua experimentação, aprendendo sempre e com isso adquirindo novas características inatas, impulsos instintivos, que dirigem cada nova existência terrestre. Não repare o leitor se às vezes temos de repetir coisas já ditas. Isto pode ser necessário para enquadrar e iluminar novos problemas, em relação aos quais elas são lembradas, mas com sentido e finalidade diferente. Então, cada indivíduo, com o nascimento, traz consigo um impulso que o impele para uma direção já assinalada, consequência fatal das experiências realizadas, do tipo e velocidade das forças lançadas nas vidas precedentes. Este patrimônio de conhecimento adquirido no passado constitui a verdade axiomática oferecida pelo instinto. Ela está acima da razão e vale mais que esta, porque representa o produto de uma experimentação prática, realizada em contato com a realidade dos fatos. A razão faz pesquisas, explorando por tentativas o novo desconhecido. O instinto permanece num terreno mais limitado, porém mais controlado pela experiência e, por isso, seguro. Em substância, a ciência, quando descobriu o método experimental ao qual deve os seus mais brilhantes resultados, não fez senão imitar o método que a vida já praticava para chegar à conquista do conhecimento, que lhe é indispensável para continuar existindo. Ou melhor, poderíamos dizer que o método experimental da ciência representa, num nível mais elevado, a continuação do método experimental que a vida já usava para construir a sabedoria, da qual se precisa para resolver o problema da sobrevivência. Tal impulso, a continuar na mesma direção, apesar de dificultado pelas resistências do ambiente e corrigido pela reação da lei, o que estabelece a base do destino de uma vida, destino que assim propenderá a se realizar na direção seguida no passado. É por isso que há acontecimentos que parecem realizar-se por vontade própria. O que constitui essa vontade é a velocidade adquirida que continua impulsionando na mesma direção. Os velhos hábitos constituem uma força com tendência a uma contínua atuação segundo a lei de causa e efeito, pela qual o ser é automaticamente constrangido a colher o fruto do que semeou. O passado, qual quisemos vivê-lo, ressurge indestrutível no presente e poderemos corrigi-lo com novos impulsos da nossa vontade, mas não aniquilá-lo, porque um impulso, uma vez lançado, não pode ser detido nos seus efeitos, até que estes se esgotem. Eis, então, que conhecemos qual é o caminho ao longo do qual se desenvolve o destino de cada um. Claro que tudo isto presume a reencarnação, da qual já falamos no capítulo 4. Assim, o que acontece na vida depende do indivíduo e de como ele viveu o seu passado. O tipo de existência que nos deram os nossos pais e o seu ambiente é a consequência da escolha feita pelo indivíduo ao nascer, porque por lei de afinidade ele foi levado a se aproximar dos indivíduos que possuíam qualidades afins àquelas por ele adquiridas nas suas vidas precedentes. Focalizemos as condições do indivíduo no momento do seu nascimento. Ele traz consigo uma personalidade já feita, construída por ele mesmo, que o acompanhará por toda a vida, dirigindo-o com a forma mental adquirida, levando-o a resultados bons ou maus, mas sempre merecidos. A este dado tipo de personalidade poderão ser feitos alguns retoques, mas ninguém o poderá mudar completamente. Tal personalidade representa uma trajetória que quer continuar percorrendo o seu caminho na direção em que ele foi iniciado, vencendo as resistências que encontra.
Isto é verdade a respeito do nosso passado que revive em nosso presente, como a respeito do nosso presente que reviverá em nosso futuro. No início de cada vida tudo o que foi vivido no passado está escondido, gravado no subconsciente. É sobre esta base que cada nova vida continua construindo o edifício da personalidade. Como na ontogênese ou desenvolvimento do embrião, o ser resume a filogênese, ou seja, percorre de novo rapidamente as fases do desenvolvimento da espécie. Assim na meninice e mocidade, antes de chegar ao uso da razão, o homem se dirige com as qualidades adquiridas nas vidas precedentes, isto é, com o que foi gravado no subconsciente, percorrendo assim de novo rapidamente as fases de seu desenvolvimento, até que na maioridade, com o despertar da consciência inicia-se o trabalho da nova construção. Assim, como na sua vida embrionária, o ser vai repetindo em resumo seu passado fisiológico, da mesma forma depois, na sua vida extrauterina ele repete o seu passado psicológico. Dois desenvolvimentos consecutivos, que fazem parte do mesmo processo evolutivo que vai da matéria ao espírito, das mais simples construções biológicas, as nervosas, cerebrais, psíquicas, espirituais. Observamos que essa repetição do passado se realiza de forma tanto mais rápida, quanto mais velha é a lição aprendida, o que quer dizer mais repetida e por isso melhor fixada. E ao contrário, quanto mais a lição é recente, tanto menos ela foi repetida e aprendida, e por isso precisa ser mais profundamente assimilada com uma nova repetição. Isto até ao ponto em que uma lição completamente nova na vida atual deve ser vivida momento a momento, na lenta sucessão dos acontecimentos concretos. Explica-se assim como é que na juventude há quem se desenvolve rapidamente, revelando inteligência e qualidades superiores, porque já as possuía por tê-las conquistado no passado, e há quem se apresenta subdesenvolvido, apesar da maturidade física, porque ainda é atrasado e se encontra no baixo nível evolutivo dos primitivos. Explica-se, assim, o fenômeno dos gênios precoces, antecipadamente superdesenvolvidos. Tais indivíduos já trabalharam nas vidas precedentes para conquistar essas qualidades, que agora aparecem porque eles as possuem gravadas no seu subconsciente na forma instintiva de conhecimento adquirido, como os outros possuem na mesma forma instintiva as qualidades inferiores próprias da animalidade. Acontece, assim, que os indivíduos superdotados possuem no estado instintivo e espontâneo, porque já assimilado no seu subconsciente, o que para os outros, atrasados, representa o superconsciente, isto é, uma posição adiantada que os espera no futuro e que em todas as suas formas a civilização lhes ensina, mas que eles ainda não entendem nem aceitam, e por isso têm que aprender à força. Nasce assim o poeta, o artista, o cientista, o gênio, o herói, o santo, isto é, o super-homem superdesenvolvido, no meio dos subdesenvolvidos que não compreendem, o desprezam e condenam. É lógico que os mais adiantados, ao aparecerem na Terra, encontrem no seu subconsciente, em forma instintiva, espontâneo, o que por eles já foi vivido e aí gravado, e que era aos outros, que não evoluíram até aquele ponto, tudo isto represente o superconcebível a ser conquistado no futuro. Tudo depende do caminho percorrido na subida evolutiva. Eis então que no período da juventude o homem vai acordando e revelando a sua verdadeira personalidade, latente, escondida no subconsciente. O ambiente terrestre oferece resistências, dificuldades e problemas para todos, mas cada um os vence e os resolve de maneira diferente, mostrando, com o seu tipo de reação, qual é a sua verdadeira natureza. Não há somente o terreno já feito sobre o qual se anda, mas há também o indivíduo que sobre ele anda como quer. Sobre o mesmo terreno nem todos andam da mesma forma, mas cada um de maneira diferente, conforme sua diferente natureza. Tudo depende do patrimônio pessoal que cada um transporta do seu passado,
depende dos seus recursos e qualidades. Cada indivíduo não nasce nu, mas traz consigo para enfrentar cada nova vida, armazenado no subconsciente, o fruto de toda a sua experiência passada. Na sua viagem no tempo, o ser traz como que uma mala, que se vai enchendo sempre mais de nova sabedoria e capacidades. Na juventude ele vai abrindo e tirando dela as ferramentas que ali encontra, para realizar o seu atual trabalho terrestre. No fim da sua vida, ele coloca de novo tudo na mala, modificado ou não, aumentando ou diminuindo, melhorado ou piorado, conforme ele viveu, para, com essa nova bagagem, enfrentar a vida sucessiva. E assim por diante. Cada vida é sempre uma continuação, uma consequência, e não se pode construir senão em cima do que foi construído no passado. E o conteúdo dessa mala que representa a parte determinística do destino, porque estabelece a base, o ponto de partida do seu desenvolvimento, o que já foi escrito no livro da vida, e que agora continuará a ser escrito, estabelecendo quais foram os impulsos já movimentados, que agora querem chegar à sua realização. Eis como é que, chegando ao conhecimento de nós mesmos, por ter analisado as qualidades que possuímos, não somente poderemos reconstruir a história do nosso passado no qual as gravamos em nosso subconsciente, mas pelo mesmo princípio poderemos prever no futuro as consequências do presente, em que continuamos gravando no mesmo subconsciente outras qualidades. É possível, deste modo, predizer qual será o desenvolvimento de nosso destino, porque conhecemos os elementos que o compõem, as causas que semeamos e com isso os efeitos que delas não poderão deixar de sair. A lei de causa e efeito liga de maneira inscindível, passado, presente e futuro, num único fenômeno em continuação. No passado encontramos o material já adquirido, que utilizamos para construir no presente, mas no presente podemos juntar ao velho material outro novo para construir o futuro, sempre melhor se quisermos. Eis que o homem que for bastante inteligente para chegar a entender tais princípios, poderá tornar-se dono do seu destino, construindo a sua vontade e dirigindo-o para onde quiser. Esta análise do fenômeno nos permite atingir 3 resultados. 1. Observando as qualidades que hoje possuímos como elementos constitutivos de nossa personalidade, sobretudo as mais espontâneas e instintivas que emergem do subconsciente, podemos reconstruir o nosso trabalho que em nós as gravou, conhecendo desta forma, o tipo de experiências vividas em nosso passado, que como resultado nos levaram à atual estrutura de nossa personalidade, podemos, por fim, conhecer o conteúdo de nossas vidas passadas. 2. Quando conhecemos o que fizemos em nosso passado, como continuação e lógica consequência desse velho trabalho, podemos entender qual deverá ser o novo trabalho a realizar em nossa vida atual. O conhecimento de nosso passado revelará qual a direção que tomou o caminho de nossa vida e o desenvolvimento de nosso destino, de modo que nos será possível prever em que forma ele terá propensão para continuar realizando-se no presente, como lógica consequência do passado, e, no futuro, como lógica consequência do passado e do presente. 3. Quando tivermos atingido tal visão muito mais ampla da vida, que, além dos estreitos limites de nosso presente imediato, se abre sobre o passado e o futuro, agora que conhecemos o processo evolutivo da construção da personalidade, nos será possível introduzir nele os nossos impulsos, novos e necessários, para corrigi-lo e endireitá-lo onde existirem erros, e isto inteligente e espontaneamente, antes de sermos constrangidos à força pela reação da lei a pagar duramente com a nossa dor. Chegamos assim a poder moldar o nosso próprio destino, tornando-nos donos dele através do conhecimento, donos iluminados e não cegos arrastados pelas forças da vida. Que imensa vantagem poder atravessar o oceano da existência em evolução, sabendo dirigir o próprio navio, ao invés de ter que ficar ao sabor dos ventos e das ondas, nas trevas da ignorância,
só para bater a cada passo nos rochedos do erro e naufragar, tendo, assim, de aprender qual é o caminho certo através de contínuos sofrimentos. Analisamos esse duro método corretivo da lei em nosso livro, que é a de salvação. Assim, para conhecer o nosso passado, seria necessário conhecer este princípio da lei, onde hoje há uma dor. Aí esteve no passado o nosso correspondente pecado contra a lei, e para conhecer o nosso futuro, seria necessário conhecer também o mesmo princípio da lei, onde hoje se comete um pecado contra a lei. Aí estará no futuro a nossa correspondente dor, penitência encarregada de corrigi-lo. Dada a estrutura do organismo do todo, ninguém pode cindir a complementaridade que liga os dois elementos, culpa e sofrimento. Aprofundemos estes conceitos. Como é possível descobrir: 1. Qual é o conteúdo de nossas vidas passadas? 2. Qual será o desenvolvimento de nosso futuro destino? Com qual lógica e com que técnica isto se pode realizar? 1. Exprimindo com estas letras os seguintes conceitos, isto é, A igual a causa, B igual ao efeito, X igual ao conteúdo das nossas vidas passadas, C igual às nossas qualidades atuais, poderemos estabelecer a seguinte proporção: A, B igual X, C, que poderemos ler neste sentido, como a natureza do efeito, B nos expressa a natureza da causa, A. Assim as nossas qualidades atuais, C, nos revelam X, isto é, o trabalho que nas vidas passadas fizemos para as adquirir. Assim nos será possível, avaliando os elementos que constituem a nossa personalidade atual, conhecer o valor da incógnita X, isto é, o conteúdo das nossas vidas passadas. 2. Exprimindo com estas letras os seguintes conceitos, isto é, A igual a causa, B igual ao efeito, C igual às nossas qualidades, condições e destino atual, X igual ao nosso destino futuro, poderemos estabelecer a seguinte proporção: A, B igual ao C, X, que poderemos ler neste sentido, como a natureza da causa, A, nos mostra a natureza do efeito, B, assim as nossas condições e destino atual, e as qualidades que agora adquirimos com o trabalho que estamos realizando na vida presente, C, nos revelam X. Isto é, qual será por necessária consequência, o nosso destino nas vidas futuras. Assim nos será possível conhecer o valor também desta outra incógnita, isto é, o conteúdo de nossas vidas futuras avaliando os elementos que encontramos em nossa personalidade, como nas condições de nossa vida atual. A chave para chegar ao conhecimento de nosso passado, como de nosso futuro, está no elemento C, que é o único que podemos controlar com a nossa observação. Trata-se, então, de estudar a nossa personalidade em seus dois aspectos, seja nas suas qualidades atuais, com as quais ele se construiu no passado, seja nas suas presentes condições de vida e no trabalho que ela está agora realizando para adquirir as novas qualidades do futuro. Este estudo de nossa personalidade significa um profundo ato de introspeção, que se realiza através de um severo e sincero exame de consciência. O psicanalista poderá praticar este exame, dirigindo as pesquisas e ajudando o inexperiente na sua confissão. O homem inteligente poderá praticar sozinho observando-se a si mesmo, os impulsos que o movimentam, os resultados atingidos, o tipo de acontecimentos que prevalecem na sua vida, a direção para a qual esta tende a desenvolver-se, etc. O que interessa conhecer é o valor do elemento C, levando em conta que ele está situado ao longo de uma trajetória, da qual lhe pedimos que ele nos revele o seu antecedente e o seu consequente, ou seja, o nosso passado e o nosso futuro, ao longo do caminho da evolução. Assim o próprio sujeito poderá realizar um processo interior de autopsicanálise, pesquisando no seu subconsciente para ler o que ele mesmo aí escreveu no passado. O valor dos resultados depende da exatidão e da profundidade desse exame.
O método da pesquisa para chegar ao conhecimento da incógnita X, nos seus dois sentidos, isto é, conteúdo de nossas vidas passadas, como de nosso futuro destino, se baseia na observação do único elemento que temos nas mãos e que podemos observar, o elemento C, do qual, porém, se pode deduzir todo o restante. Isto quer dizer que o exame deve ser completo, nos mostrando qual é o conteúdo de nossa vida atual, pesquisando em duas direções. 1. Observar introspectivamente as qualidades da personalidade e os respectivos impulsos instintivos que emergem do subconsciente. 2. Observar exteriormente as condições de nossa vida atual, o nosso comportamento e realizações, os acontecimentos com os quais se manifesta o nosso destino atual. Por outras palavras, observando que hoje somos por nos termos assim construído em nosso passado, e observando qual é o trabalho que hoje realizamos, com o qual estamos construindo a nossa personalidade futura, poderemos prever qual é o nosso destino que para o amanhã estamos preparando. Assim, se concebermos a vida em termos tanto mais vastos, que vão além dos estreitos limites do seu atual trecho terrestre, poderemos ver um nosso maior destino, que vai amadurecendo pouco a pouco, à medida que a personalidade se vai deslocando e subindo ao longo do caminho da evolução, desde o seu ponto de partida no As, até ao seu ponto de chegada no S. Essas pesquisas no passado e no futuro, essas descobertas que parecem incríveis se tornam possíveis quando a nossa observação abrange horizontes que estão além dos horizontes habituais, limitados à nossa vida atual, concebidos como um momento de uma imensa vida maior, representada por uma trajetória que, como tal, está sujeita a uma lei própria de desenvolvimento, a um seu percurso lógico. E o fato de conceber a vida e o destino como um fenômeno em evolução, em que passado, presente e futuro estão ligados pela lei e a lógica do amadurecimento do mesmo processo, é este fato que nos permite descobrir também as partes que escapam à nossa observação direta, como se pode fazer todas as vezes que há uma trajetória da qual conhecemos só alguns elementos, mas sabemos qual é a lei do seu desenvolvimento. E é assim que é possível calcular o valor também das zonas desconhecidas do fenômeno. É preciso entender que o processo da construção da personalidade é único, canalizado dentro do universal processo evolutivo, sujeito às regras estabelecidas, entender que é orientado dentro de um plano pré-ordenado e necessariamente orientado para um telefinalismo. Tudo isto faz parte da técnica da reconstrução do universo, da qual em outros livros temos falado bastante. A ignorância não deixa ver senão o nosso pequeno destino momentâneo, separado daquele imenso processo, isolado no vazio, enquanto tudo é lógica consequência e férrea continuação, como acontece no caminho de um projétil lançado no espaço. Como neste, também no destino, a posição de cada momento está ligada àquelas posições de todos os momentos precedentes e sucessivos. O presente estava contido no passado e no presente está contido o futuro, e, uma vez iniciado um movimento numa dada direção, tudo tende a continuar movimentando-se na mesma direção. Não há dúvida de que, apesar de nossa liberdade de introduzir na trajetória de nosso destino impulsos novos que o possam modificar, esta lei que estabelece o percurso de uma trajetória, uma vez que ela foi iniciada num dado sentido, representa no fenômeno um impulso de tipo determinístico ao qual todo o processo fica inexoravelmente sujeito. Com a sua livre escolha, o ser se lança no caminho da vida numa direção ou outra, da qual ele depois não poderá sair senão por meio de impulsos seus, diferentes, lançados em diferente direção. Mas até que ele realize com o seu esforço esta mudança, tudo continuará avançando na direção precedente. E mudar não é fácil. Não é fácil modificar os instintos. Eles representam uma massa lançada, uma velocidade adquirida, e por inércia uma autônoma vontade de continuar, que não é fácil corrigir. Como um projétil tem a sua trajetória no espaço,
calculável segundo as suas características. Assim a personalidade, no seu desenvolvimento, tem a sua trajetória no tempo, calculável segundo as suas características. Essa trajetória no tempo é o que se chama destino. Seja no espaço como no tempo, logo que aparece um movimento, tudo é consecutivo, aparece uma ligação entre antecedente e consequente, a qual o desenvolvimento do fenômeno fica amarrado sem saída. É por isso que o futuro, antes de se tornar presente, já está comboiado ao longo de uma linha marcada, que o prende antes do seu nascimento. O efeito está envolvido, enredado no seio da sua causa, como o feto no seio materno, como a planta na sua semente. Tudo chega à existência por esse método de filiação, que é o que permite a conservação dos valores adquiridos, a continuidade no desenvolvimento, uma orientação constante no caminho evolutivo, um estado de ordem e organicidade neste imenso movimento de todo o universo. Assim nada morre e tudo ressurge nesta contínua repetição do passado. São estes liames que mantêm unidade a imensa multiplicidade do todo. Não há existência que não esteja em movimento, em perene transformação, mas sempre dentro da disciplina estabelecida por tais princípios. Assim nascemos aprisionados pelo nosso passado, seja como indivíduos, seja como sociedade, constrangidos a andar de novo nos trilhos já percorridos, que no terreno da vida de contínuo escavamos com os nossos pés. Agora que conhecemos a técnica do desenvolvimento de nosso destino, nos perguntamos, que adianta, para que é útil saber tudo isto? A vantagem está no fato de que quem sabe não é mais um boneco cego, como a maioria, condenado a aprender duramente através dos seus sofrimentos, mas, pelo contrário, possui o conhecimento para escolher o caminho, para ele melhor, e com isso um meio para dirigir o seu destino inteligentemente, assim evitando erros e as correlativas dores, que cumprem a função de o endireitar. Podemos deste modo evitar tais choques com a lei e as suas tristes consequências. Queremos a felicidade. Mas para chegar a ela, é necessário conhecer e seguir as leis que a ela conduzem, das quais ela depende. Assim possuiremos, como já dissemos, a arte de moldar o nosso destino, o que significa possuir a técnica da construção da nossa personalidade, sabedoria fundamental, de libertação e salvação, porque ela nos permite subir para níveis de vida cada vez mais adiantados, e por isso mais felizes. O destino se poderia definir, o caminho que o indivíduo percorre na construção da sua personalidade. Os resultados dependem da escolha que ele faz deste caminho, conforme ou contra a lei, aproximando-se ou se afastando dela. Agora sabemos que no destino há uma parte determinística representada pelo retorno e continuação do passado, a qual temos de aceitar à força, mas que há também uma parte livre, na qual podemos tomar novas iniciativas. Então, se o passado foi errado e hoje nos esmaga, é possível libertar-nos dele, neutralizando-o, seja deixando que ele esgote o seu mau impulso e suportando com paciência os sofrimentos decorrentes, seja substituindo aos velhos hábitos contra a lei por outros novos, de acordo com ela. Eis o que fazem os inteligentes, os sábios. Demonstramos suficientemente que o segredo da felicidade está em nos libertar de nosso passado inferior, da animalidade, para avançar no caminho da evolução. Está em nos afastarmos sempre mais do inferno do Hades, para nos aproximarmos do paraíso do Oeste. O segredo da felicidade está em saber mudar o nosso destino de evoluídos no de evoluídos. Nisto consiste o processo evolutivo para o homem, trabalho que cada um tem que realizar com seu esforço, para ser, sozinho, perante a justiça da lei, carregando todo o peso do seu passado, mas com a possibilidade de se libertar dele, construindo agora a sua personalidade em sentido diferente. Eis qual deve ser o conteúdo da ética, a sua maior finalidade. O peso das qualidades gravadas no passado, no subconsciente humano, individual e socialmente, é incrível,
É ele que dirige a maior parte de nossa vida. Qual é o nosso recente passado e o que se pode exigir de uma humanidade que ainda há pouco tempo estava mergulhada nas trevas e ferocidades da Idade Média? Tudo isto está pronto a ressurgir do subconsciente na primeira oportunidade. Vimos o que aconteceu na última Guerra Mundial, e todos os dias vemos como as pessoas têm gosto para contos e crônicas de crimes. Um dos maiores perigos para a vida social é o espírito de luta, ao qual o instinto está fortemente apegado, porque a ele o ser deve a sua sobrevivência, o que é difícil de pagar. Pelo princípio há pouco mencionado, do retorno e continuação do passado, este impulso guerreiro que representa a parte determinística do destino continua funcionando também quando ele não representa mais uma defesa da vida, mas um meio de destruição universal. Com a evolução mudam as leis que regem a vida e o que era útil pode se tornar um perigo, o que era vantagem, tornar-se dano. Eis que no trabalho da evolução chegou a hora de mudar de caminho, substituindo, como já dissemos, aos velhos hábitos outros novos, instintos diferentes. A humanidade terá de atravessar novas experiências que lhe ensinem uma conduta diferente do passado, outra lição mais adiantada, porque com a evolução estão mudando os valores e os pontos de referência de nossa ética. No próximo futuro o herói da guerra será simplesmente um criminoso, como hoje é quem mata outro cidadão. A vida fica apegada aos velhos caminhos já bem experimentados e por isso mais seguros. Mas ao mesmo tempo a evolução impulsiona para a subida, e tal impulso representa um elemento de renovação, pelo qual a destruição do velho e a criação do novo se torna inevitável. É verdade que até agora a guerra foi um meio de renovação, destruindo o velho para lhe substituir o novo. Uma contínua bem-estar na paz é anti-evolutivo. Ela pode ser sinônimo de inércia, a posição de um mundo estático que envelhece e apodrece na rotina, na repetição. Mas aqui não falamos de destruir a luta e o correlativo esforço criador, mas de abandonar essa forma evoluída de luta, que não sabe atingir a renovação senão por meio da destruição. O trabalho a realizar na atual fase de evolução biológica é o de seguir os impulsos da luta criadora, mas tirando dela tudo que a acompanhava no passado, isto é, tudo que é violência, agressividade, destrucionismo. Trata-se de canalizar os velhos instintos, dirigindo-os para atividades criadoras, não destrutivas. Outro será o inimigo a combater, não o vizinho, mas os males que atormentam o mundo. Descobriremos, então, que a paz tem também um aspecto positivo, e não somente o negativo que vimos. É assim que poderemos ter uma paz maravilhosamente dinâmica e criadora, cujo produto não será a decadência na inércia, mas a construção do bem de todos. Este será o conteúdo das guerras do futuro. E é maravilhoso observar que o homem é constrangido a subir a força pelo impulso evolucionista. Com o desenvolver-se da inteligência e o progresso científico, a guerra a tal ponto transformou a sua técnica, que ela não será mais possível. Assim a mente humana, sem querer, porque movimentada em direção materialista, produziu condições de vida em que o pacifismo e colaboracionismo evangélicos, por milênios pregados em vão, terão agora de se realizar, se a humanidade quiser sobreviver. O instinto de conservação exigirá a realização do que até hoje foi utopia. E os atávicos produtos do subconsciente terão de se modificar gerando novas qualidades, porque experiências apocalípticas estão prontas para corrigir os velhos instintos, ensinando uma nova lição. Todo o processo evolutivo se realiza com esse método, da substituição do velho pelo novo, por meio de novas experiências que fixam no subconsciente novos hábitos e qualidades no lugar das velhas. É assim que as leis religiosas e civis procuram fazer do homem um ser civilizado, educando na ordem da vida social. Aparece nesta altura a luta dos instintos do animal, impressos no subconsciente, contra essa nova lição que eles não querem aprender. Eles representam a sobrevivência do passado que volta, rebelando-se para não ser destruído.
Vemos, assim, que a ética é uma luta entre a luz e as trevas, entre o futuro e o passado. O resultado é um esforço do indivíduo para se evadir de todas as leis, e do outro lado é a luta das autoridades para obter obediência, as civis por meio da polícia e cadeias, as religiosas por meio dos diabos e do inferno. É assim que as leis, ótimas em teoria, não podem chegar à sua realização prática senão em forma torcida, que as transforma e adapta às exigências do subconsciente das massas, que é o que mais se impõe na realidade da vida. As religiões, cuja função é a de traduzir em realização prática princípios superiores que estão acima do nosso nível biológico, estão constrangidas a levar em conta esse fato da resistência do subconsciente a ele se adaptar, respeitando as suas exigências fundamentais, porque esta é a primeira condição de obediência das massas, sem a qual as religiões ficariam teoria abstrata fora da vida. Assim, o que se encontra nos fatos é um produto híbrido em que se misturam céu e terra, o ideal com os resultados da animalidade. É, assim, que a prática é diferente da teoria, a pregação é uma coisa e a vida vivida é outra. É, assim, que os princípios superiores das religiões acabam sendo aplicados como exigem os instintos inferiores da animalidade. É, assim, que no seio das religiões aparecem fanatismo, sectarismo, intransigência, perseguição etc. Então, é o subconsciente das massas que vence e os princípios superiores que perdem. Isto porque as grandes verdades reveladas pertencem ao céu do qual descem à terra, enquanto na terra a animalidade está bem radicada no seu ambiente natural, e para que neste aquelas verdades se possam tornar realidade é necessário o consentimento das massas, que na terra, pela força do números, são bem poderosas. A involução da maioria se impõe a tudo em nosso mundo e não há coisa que lhe possa escapar. Com estas observações vamos-nos explicando muitos fatos, dos quais de outro modo não poderíamos entender, nem a gênese nem o sentido e finalidade. A utilidade de tudo isto está no fato de que tal conhecimento nos permite dirigir-nos conscientemente no caminho de nossa evolução, por possuirmos a técnica da construção de nossa personalidade. A nossa vida adquire, então, uma significação superior, que a orienta para o ponto final, resolutivo do processo evolutivo. O conteúdo da vida é um processo de experimentação progressiva, que deixa uma marca perene no subconsciente, espécie de fita de gravação, e de armazenagem onde o patrimônio experimental adquirido se vai acumulando na forma de conhecimento e qualidades. Assim, o nosso eu, por essa contínua registração que vai descendo as suas camadas profundas representadas pelo subconsciente, se vai sempre mais enriquecendo, dilatando-se e aperfeiçoando-se, aproximando-se da sua meta, que é o S. Tudo o que nos acontece na vida não é mais um enigma, um mistério que está com Deus e que ninguém pode conhecer. O homem atual vai procurando explicações ao acaso, culpando isso ou aquilo, sem entender nada das verdadeiras causas de um dado desenvolvimento do seu destino. Continuemos a aprofundar este assunto, observando outros casos, para entender o seu significado. Com que sabedoria se dirige nas suas ações o homem antes de desenvolver as suas qualidades racionais? Como os animais, ele se dirige pelo instinto. Isto acontece com todos os subdesenvolvidos, sejam animais, sejam primitivos, tudo depende do nível de evolução atingido. Este período infantil pode ser superado, em indivíduos superdesenvolvidos, desde a primeira meninice, como pode suceder que não seja superado nem sequer na velhice, em seres atrasados. Ser dirigido pelo instinto, como já frisamos, quer dizer funcionar obedecendo cegamente aos automatismos adquiridos nas vidas precedentes, isto é, repetindo o que pela experiência passada foi gravado no subconsciente. Só depois de ter atravessado esse período de repetição automática e instintiva que resume rapidamente o passado,
O indivíduo inicia na fase consciente o trabalho de continuar construindo a sua personalidade. É no período da maturidade que o indivíduo, acordando de um estado como de sonho, no qual ele era dirigido pelo subconsciente, para um estado consciente, toma iniciativas novas, continuando o trabalho de construção da sua personalidade, realizado no passado e armazenado no subconsciente. É o